3, 2, 1. Olá, irmãos! Eu faço uma pergunta aos irmãos. Aqueles que crê na verdade do Pai, aqueles que crê nas Escrituras, se tornam padres, pastores, rabinos, anciões, diáconos, missionários, evangelistas, enfim, cargos eclesiásticos, cargos religiosos, ou se tornam discípulos? Vamos examinar as Escrituras, pois, irmãos, o Messias afirmou em João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, irmãos, o Messias disse que é para nós examinarmos as Escrituras, não ler, examinar. Então, irmãos, os que crê nos ensinamentos do Messias, não nos ensinamentos dos líderes religiosos, essas doutrinas religiosas que tem dentro das religiões. Aqueles que creem nos ensinamentos do Messias, o único pastor, o único líder, o único mestre, o único guia, o único rabi, como está escrito em João capítulo 10, versículo 16, e em Mateus capítulo 23, versículo do 8 ao 11. Aqueles que crê nos ensinamentos do Messias se tornam o quê, irmãos? Vamos examinar? João capítulo 8, versículo do 31 ao 32. Líderes religiosos utilizam muito o versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas vamos examinar, irmãos, o versículo anterior, o versículo 31, e depois vamos para o versículo 32. Messias dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, aqueles que crê têm que permanecer na palavra do Messias, não na palavra, nos ensinamentos de líderes religiosos. E aqueles que permanecerem na palavra do Messias será discípulo do Messias, discípulo, e não líder religioso, não padre, pastor, rabino, ancião, missionário, evangelista, diácono, presbítero, não. Aquele que crê na palavra do Messias e ponha em prática, pratica, obedece, permanece nos ensinamentos do único pastor, o Messias, este se tornará discípulo do Messias. Aí a pessoa vai conhecer a verdade e assim a pessoa vai ser liberta. Liberta do quê? Do fermento dos líderes religiosos, porque o Messias disse aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Tomem cuidado com os ensinamentos dos líderes religiosos. Tomai cuidado com a medida de fermento. Tomai cuidado com as 3 medidas de fermento. Mateus 13, versículo 33. As 3 medidas de fermento. Os 3 espíritos de Rã. 3 religiões, que delas surgiram as demais religiões: judaísmo, catolicismo e o protestantismo. Então, irmãos, aqueles que crêem na verdade do Messias se torna discípulo
do Messias, mas tem que permanecer na palavra dele, não dos líderes religiosos. E assim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, o Messias, ele disse para nós fazermos discípulos ou cargos eclesiásticos. Vamos examinar. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, anunciai o evangelho, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os. Lembra que o Messias disse? Vocês já estão limpos através dos meus ensinamentos. João capítulo 15, versículo 3. Então, irmãos, se batizar é se limpar na palavra do Messias. Lembra que o Messias disse? Se vocês permanecerem em minhas palavras, sereis meus discípulos, conhecerão a verdade vos libertará. A verdade, a palavra, batizará vocês, limpará vocês. Batizando-os em nome do Pai e do Filho. Irmãos, 2 mandamentos: amor ao Pai e amor ao próximo. A lei e o testemunho dos profetas. Lembra que o Messias disse? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei e o testemunho dos profetas. Que lei? Os 10 mandamentos do Pai, que vem dos céus, 10 mandamentos. Que o Messias simplificou em 2, amor ao Pai e amor ao próximo. Então, irmãos, aqueles que obedecem, praticam, permanecem na palavra do Pai, não agradam homens, líderes religiosos, os cães gulosos, que o profeta Isaías relatou em Isaías 56, 11, e também está descrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, os cães, líderes religiosos, que são os pastores, padres, enfim, líderes religiosos, não herdarão o reino do Pai. Então, irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas, líderes religiosos? Não. O que eu quero é a aprovação do Pai. Será que agora estou querendo agradar as pessoas, líderes religiosos? Se estivesse, eu não seria discípulo do Messias. Observar, irmãos. Lembra que o Messias disse? Que para você ser discípulo dele, tem que permanecer na palavra dele e não de líderes religiosos. Então, quando a pessoa quer agradar líderes religiosos, ela não está agradando ao Pai e ela não é discípulo do Messias, porque só é discípulo do Messias aquele que procura agradar ao Pai e não a homens, líderes religiosos. Então, irmãos, o Messias, ele afirmou que a nossa justiça, o nosso entendimento, tem que estar acima dos ensinamentos da justiça dos homens, líderes religiosos, ensinamento terreno que vem dessa terra, doutrinas religiosas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20, ali o Messias disse: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis, obedecer em fazer a vontade do Pai, do que os mestres da lei e os fariseus, líderes religiosos. Ou seja, irmãos, o nosso entendimento, a nossa justiça tem que vir do alto, tem que vir do Pai, tem que vir da unção que somente o Messias que pode nos dar. Como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Essa unção, esse entendimento é só o Messias que pode nos dar. O pão vivo que desceu do céu, como está escrito em João, capítulo 6, versículo 35. Então, irmãos, o Messias, ele que nos dá essa unção que vem dos céus. Lembra o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 13? Só subiu aos céus aquele que desceu dos céus, ou seja, o Messias, somente o Messias subiu aos céus. Pois somente o Messias que desceu dos céus, o pão vivo que desceu do céu. Lembra que a vossa justiça esteja acima, ou seja, nos céus.
acima dos líderes religiosos, desses ensinamentos, dessas doutrinas religiosas que vêm de homens, líderes religiosos. Só assim vós entrarão no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque o entendimento do Pai vem dos céus, vem do alto, e não da terra de líderes religiosos. E detalhe, irmãos, líderes religiosos não entrarão no reino dos céus. Então, a justiça nossa tem que estar acima dos líderes religiosos. Porque se a vossa justiça estiver igual à dos líderes religiosos, estiver igual a dos cães, líderes religiosos, vós não entrarão no reino dos céus. Entenderam, irmãos? A justiça do Pai vem dos céus, a justiça dos líderes religiosos vem da terra. E aquele que procura a justiça terrena, ensinamentos humanos, doutrinas religiosas, estes não herdarão o reino do Pai, assim como os líderes religiosos.